Olá, bem-vindo a mais um programa Go Gourmet. Nós estamos ao ar aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET, mas também estamos na rede social. Então siga-nos no YouTube da TV Rio Preto e do Go Gourmet BR. No programa de hoje, nós trazemos um assunto novo e muito interessante. Nós vamos falar sobre oligoelementos. Você já ouviu falar? Fique ligado que você vai saber muito agora sobre este assunto tão interessante e relacionado diretamente com a nossa alimentação. Você sabe o que são oligoelementos? Esse é um termo que muitas pessoas já ouviram falar, mas nem todo mundo sabe exatamente o que eles significam. Oligoelementos são elementos químicos essenciais a todo ser humano, porque eles são responsáveis, eles influem diretamente nas reações e nos processos bioquímicos do nosso organismo. E é por isso que hoje o programa Go Gourmet quer mostrar muito mais sobre esse assunto para você. Hoje nós estamos aqui na Biocel, que é uma indústria de oligoelementos localizada aqui em São José do Rio Preto. E por isso hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos que o fundador e proprietário da Biocel, que é farmacêutico industrial especializado em suplementação, Dr. Dejair Ferri. Olá, Dejair, muito obrigado por receber hoje aqui o programa Go Gourmet na sua indústria. Luciana, é um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado por ter vindo e fazer essa matéria tão importante para alguns esclarecimentos à população. Isso mesmo. Então, é um assunto muito interessante e tem uma ligação direta com o nosso tema-chefe do programa, que é a alimentação. Nós vamos desenvolver um pouco mais esse assunto aqui para você. Vai nos acompanhando aí. Primeiro, Dejair, eu queria deixar claro para as pessoas o significado de oligoelemento. Óligo quer dizer pequena quantidade e elemento é tudo aquilo que faz parte da tabela periódica. Se você procurar no teu dicionário, é isso aí que você vai encontrar. Então, é isso mesmo que você está pensando: cálcio, manganês, selênio, zinco, cobre, boro e uma série de outros que você vai lembrar dos estudos na escola, ainda naquelas aulas de química, onde a gente aprendia e decorava a tabela periódica, né, Dejair? Então, os oligoelementos, só para complementar, são microdoses que contém em todas as células do organismo vivo. Então, nós precisamos dele para que ocorra qualquer tipo de reação bioquímica no nosso organismo. Por isso que eles são tão importantes. A sua deficiência causa futuramente algumas doenças, algumas patologias. Inclusive, nós vamos aprofundar mais esse assunto, dando alguns exemplos para a nossa vida no dia a dia de hoje, né, Dejair? Então, pessoal, é isso mesmo. Eles são essenciais para todos nós, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação logo mais. Eu acho, assim, que é muito interessante as pessoas conhecerem um pouco do início desse estudo, né, Dejair? Porque para nós hoje em dia é novo, mas começou já há muito tempo atrás na França. Sim, esses estudos começaram na França em 1932, através do Dr. Jacques Ménetrier. Ele montou uma equipe multidisciplinar e começou a fazer pesquisas. Então, durante 50 anos, ele fez um trabalho imenso que fez de pesquisa diretamente com os pacientes. Então, durante esse processo, ele elaborou livros e temas, muitos trabalhos técnicos, científicos, até definir quais as doses, quais os padrões, quais os elementos que faziam efeito em determinados tipos de deficiências no organismo. Então, todos eles estão intimamente ligados com as reações bioquímicas através de pesquisas fundamentadas e que foram feitas durante esses 50 anos e analisados paciente a paciente. Então, foram estudados muito tempo para que isso ocorresse, fazer um tratado praticamente de suplementação nessa área. O Dr. Jacques Ménetrier, ele elaborou pegou todos os elementos possíveis que ele podiam elaborar e determinou quais as doses necessárias
que ele faria para que ocorresse um efeito de regulação do metabolismo de um indivíduo. Então, ele pegou a menor dose possível, com o menor gasto de energia pelo organismo, que é interessante numa suplementação, é você não despender mais energia, e sim recuperar a energia do organismo e recuperar o organismo sem gastar tanta energia. E essas doses foram estabelecidas de acordo com o princípio de cada elemento. Tem elementos que uma quantidade ínfima faz um efeito enorme. Então, para chegar nesses estudos, houve um processo de estudo com muitos pacientes, milhares de pessoas foram submetidas a esses tipos de tratamentos para que ocorresse um fechamento de todos os processos. Existe uma maneira de você analisar e chegar aos diagnósticos daquilo que você precisa. Hoje em dia a gente utilizamos muitos exames laboratoriais, através de exames de sangue, exames de fios de cabelo, exames por biorressonância magnética, que são exames hoje mais feitos, não são feitos de área invasiva, não precisa ser feito nenhum exame assim de punção mais complexo. Hoje a gente trata mais com parâmetros, então você conseguiu definir todos os parâmetros necessários para que você faça uma suplementação sem precisar lançar mão de megadoses, de quantidades exorbitantes que vão estressar o organismo, às vezes vão intoxicar mais ainda o seu organismo com elementos a mais do que o necessário. Então a gente trabalha com o princípio, praticamente é a regulação das funções biológicas e metabólicas do organismo, para que o organismo desenvolva, cresça em todos os seus fatores, sem haver uma deficiência. Essas deficiências, futuramente, ao longo da vida de uma pessoa, ela tende a crescer e estabilizar e depois começar a cair. Esses elementos, eles fazem com que uma pessoa suba a sua tabela e mantenha numa escala retilínea, sem que ocorra as quedas de suplementação, as quedas nutricionais específicas. Cada queda dessas que pode ocorrer dentro de um indivíduo pode gerar no futuro uma patologia que às vezes demora um tempo maior para ser diagnosticada, e quando for diagnosticada ela já está num estágio bastante avançado. Com isso, você evita que as pessoas fiquem num processo desequilibrado do organismo. Então, esse equilíbrio vai manter a pessoa estável, sem que essas patologias venham a aflorar de uma maneira rápida e fulminante, como ocorre com muitas doenças hoje. E degenerativa, né, a maior parte das vezes. Então, realmente, é um assunto muito interessante, muito abrangente, e eu gostaria muito de falar para vocês isso que o Dr. Dejair falou, que não é nada empírico, né? O tratamento com oligoelementos é realmente fruto de um estudo de décadas e décadas de pesquisa séria e competente, e que já passou por uma série de estágios até chegar hoje em dia ter esse parâmetro internacional, porque hoje a terapia de oligoelementos é utilizada no mundo inteiro, né, Dr. Dejair? Principalmente nos países europeus, a técnica de uso dos oligoelementos, principalmente na França, hoje é bancada pelo Serviço Público de Saúde. Os franceses tratam totalmente o sistema hoje preventivo. Então, 80% do trabalho hoje na França é voltado para a prevenção. Então, as ocorrências hospitalares ocorrem meramente em cima de patologias acidentes e patologias que não conseguiu tratar com prevenção. Então, ocorre um desenvolvimento. Isso representa apenas 20%. Então, se você começar a corrigir suas deficiências hoje, um trabalho de cuidados, evitar os agentes também que danificam seu organismo, que principalmente álcool, fumo, drogas, a poluição, o estresse excessivo, uma alimentação desregulada, tudo isso daí você consegue evitar e transformar numa qualidade de vida, né? No futuro você vai ter uma velhice saudável, sadia, é isso que é importante. Você chega num estágio de vida que você não não apresenta as patologias degenerativas, vai apresentar o seu envelhecimento com qualidade de vida, com força, energia vital e bastante atividade produtiva ainda. A pessoa não deixa de ser produtiva, vai aproveitar a vida da forma que ela preferir.
Nossa, é por isso que os oligoelementos são tão essenciais à nossa vida. Eles são responsáveis por todos esses processos bioquímicos que são essenciais para que a gente continue a desenvolver as atividades que fazem parte do nosso dia a dia de uma maneira equilibrada e saudável. E é muito interessante isso que você falou também, doutor Dejair, que nos países de primeiro mundo, como a França, né, que é o berço do estudo do oligoelemento e da oligoterapia, a medicina é preventiva. Eu acho que no Brasil a medicina já evoluiu bastante do que era antes, e esse é o caminho que realmente a humanidade deve seguir, porque é muito melhor prevenir as doenças do que ter um trabalho intenso que gera também um custo alto para todos, né, para o paciente, para o governo e para o sistema privado de saúde, de apenas curar aquilo que já está instalado. Então, realmente é muito bom. Quantas informações e tão interessantes, né? Nós vamos agora para o apoio cultural, mas logo nós estaremos de volta. Não saia daí. Cricor Cabeleireiro, Rua Conselheiro Saraiva 19, telefone 3212-9936. Atendendo paladares exigentes, chegou a Castelana. Carnes nobres e cortes especiais. Uma verdadeira experiência gastronômica. Nosso objetivo é provocar você ao ponto. Castelana Steakhouse, agora em Rio Preto. Já imaginou ter saúde e bem-estar para tudo? Com tempo para valorizar a vida? Tá pronta? Aqui em casa o que temos é disposição. Tudo isso graças a uma alimentação saudável com água mineral Hárida. Ela é alcalina, bicarbonatada, fluoretada e vanádica, rica em sais minerais. Sua rara composição contribui para o equilíbrio do organismo e atua contra diversas doenças. Pura fonte de energia e saúde. Água mineral natural Hárida. A beleza da vida está em você. E agora nós continuamos a entrevista rica em informações para todos nós com o farmacêutico e proprietário da Biocel, Dejair Ferri. Aproveitando que você tocou nesse assunto da alimentação, vamos falar um pouquinho mais sobre isso para que as pessoas compreendam. O oligoelemento, ele não substitui a alimentação, ele suplementa aquilo que está em deficiência ou que por algum problema não está sendo produzido naturalmente no nosso organismo. Então, assim, hoje em dia nós todos vivemos uma vida de muito estresse, de muita correria, né, de muita pressão, e também a alimentação não colabora mais, porque justamente movidos por essa correria toda, as pessoas hoje têm à mão muito facilmente alimentos enlatados, congelados, pré-preparados e fazem disso a sua rotina, o que não pode acontecer, porque isso nos inibe o nosso organismo de absorver aqueles elementos que, mesmo que tenham sido colocados quimicamente, não conseguem ser absorvidos pelo nosso organismo. É isso, né, doutor? A questão do alimento, hoje com o processo, quando você faz um alimento num processo muito industrializado, ele perde quase que totalmente os seus elementos nutricionais, principalmente os minerais, que são super importantes. Geralmente a gente pensa, vamos tomar um mineral somente para suplementar, mas o mineral não entra somente como suplemento, ele entra intimamente com a reação bioquímica dentro de uma célula. Não adianta a pessoa fica doente por uma deficiência do organismo de uma reação bioquímica que deixou de funcionar. Essa reação bioquímica, ela é super necessária para que ocorra uma série de outros fatores que vão desencadeando dentro do organismo. Não adianta você só tomar o alimento como complemento. Você tem que tomar ele como um elemento que vai fazer o reconhecimento novamente daquelas moléculas que deixaram de ser absorvidas. Por exemplo, você pega, citar um exemplo, um pão. Hoje o pãozinho francês industrializado. Antigamente, quando a farinha não era tão processada como é hoje, uma farinha integral, antigamente tinha em torno de 100 miligramas de magnésio por 50 gramas de pão. Hoje em dia, você não consegue mais isso. O magnésio foi praticamente extinto de dentro daquele pãozinho industrializado.
Então, e o magnésio, só citando um exemplo do magnésio, ele é super importante, que ele entra em mais de 200 reações bioquímicas do nosso organismo. Então, não adianta você tomar, aí você vai tomar o suplemento. Só que acontece muitos problemas de crianças hoje estarem nascendo sem os fatores de absorção de determinados elementos bioquímicos, de determinados minerais. Por exemplo, tem crianças hoje que já nascem sem absorção de magnésio. E o magnésio é importante para o desenvolvimento, para a sua elasticidade muscular, para o funcionamento cardiológico, para o funcionamento até para a questão de raciocínio, envelhecimento. O magnésio ele é um antissenescente fantástico, tá? Porque ele diminui todo o grau de envelhecimento celular no organismo. Então, todos esses fatores industrializados vão fazer com que as pessoas vão ficando doentes, mesmo se alimentando em excesso. Eu estou comendo bem, mas não estou conseguindo. Seria a pessoa se torna doente, mas saudável ainda fisicamente ela tem, mas só que ela já está doente. Ela começa a haver um processo degenerativo dentro das suas células. E o que a gente faz onde entra o oligoelemento nessa situação? Quando a enzima, nós temos, para você fazer uma reação bioquímica, o organismo produz uma enzima biológica, só que para fazer a ligação entre os cofatores enzimáticos, ela são enzimas metálicas. Essas enzimas dependem de um mineral, e esse mineral, junto com essa enzima, vai fazer a ligação e dar o start para que ocorra a reação bioquímica. Então, se a pessoa não absorve magnésio, ela vai deixar de fazer as reações bioquímicas dependentes do magnésio, assim como dependentes do zinco, do cobre, do fósforo, do cálcio, do flúor, praticamente quase toda a tabela periódica, citando alguns, são importantes para o nosso organismo. Senão, o ferro, principalmente, muita gente tem processo de anemia, come alimentos ricos em ferro, mas só que o organismo precisa desses cofatores. Por exemplo, para você absorver o ferro, você precisa de outros elementos. Você precisa de principalmente da vitamina C, você precisa do cobre, você precisa do cobalto, você precisa de zinco, principalmente. Então, até hoje em dia, nós temos um elemento que muita gente, é muito comum, né, as pessoas comerem comidas hoje em dia, todo mundo aparece, estou com gordura, falar gordura no fígado, mas por que está tendo gordura no fígado? A gordura no fígado, muita gente consome alimentos que ocorre uma fermentação no nosso organismo. Por exemplo, se você consome muito alimento que tem muito carboidrato, todos os elementos carboidratos vão liberar açúcar no sangue, simples, vão liberar uma fermentação e provavelmente vai ter uma fermentação até alcoólica no organismo. Então, muitos desses elementos ocorrem a formação dessa gordura no fígado, né? A esteatose hepática, que é uma patologia bastante recorrente hoje devido ao processo de problemas alimentares. Sim, extremamente recorrente, né? Gordura no fígado, até gordura nos rins, né? Hoje em dia a gente escuta falar, então realmente é uma coisa muito séria. A gente podia ficar conversando aqui muito tempo, né? Mas daqui a pouco a gente já vai ter que encerrar. Eu só gostaria de ressaltar que, inclusive, os oligoelementos hoje já são utilizados também com fins estéticos. Então, até a medicina estética já percebeu a importância deles, até para a ação de antioxidação, radicais livres e tudo mais. Então tem um uso assim realmente muito grande e abrangente, né, doutor? Na área de estética, como ocorre o tratamento da parte celular, tudo que você tratar dentro de uma célula, colocando um elemento que vai fazer as reações bioquímicas, vai refletindo tudo de dentro para fora. Então, o que acontece? A parte visual, quando a pessoa começa a tomar algum elemento desse daí, começa a fazer aquela reação, por exemplo, que deixou uma pele ressecada, uma pele com flacidez, a pele começa a restituir, ela começa a recuperar a sua elasticidade, o tônus muscular. Então, até o brilho na pele muda, a oleosidade, que muito acontece por deficiências, problemas alimentares, ela começa a corrigir. Então,
parece manchas na pele, também essas manchas começam a desaparecer devido aos processos de antioxidação que ocorrem através dos oligoelementos, que eles começam a neutralizar e eliminar até os radicais livres do organismo, porque o radical livre ele é um elemento que vai causar um dano futuramente, ele vai acumular e vai causar um dano. Então, os oligoelementos conseguem neutralizar esses radicais livres e eliminá-los do organismo. Sensacional, né, pessoal? Sensacional. Quem decorou a tabela periódica, nesse momento, não vai se arrepender e vai perceber, puxa, valeu a pena, pelo menos conhece quais são esses elementos, né? Mas uma outra coisa bem interessante, até para a gente encerrar aqui, é deixar as pessoas atentas para não trabalharem com seriedade, né? Oligoelementos de procedência realmente séria e tem que passar por um especialista, né? Então, antes de ir à farmácia ou até aqui mesmo para adquirir o seu oligoelemento, é necessário passar por um especialista que conheça a terapia de oligoelementos, um médico especializado nisso ou um nutricionista. Exato. Então você tem que procurar geralmente um profissional, porque existe, para você fazer um tratamento com essa área, especificar o elemento que você precisa para você fazer a correção do teu organismo, porque o que a gente busca aqui é o equilíbrio do organismo, que o organismo, através dos oligoelementos introduzidos no organismo, através de doses precisas e periódicas, você consegue regular teu metabolismo, teu organismo. Então é feito todo um processo de estudo, de anamnese, existe os profissionais qualificados. Hoje em dia você pode buscar esses profissionais que eles estão aí para dar um atendimento e a gente pode dar as informações necessárias para quem precisar. Excelente. Então, eu gostaria de agradecer, Dr. Dejair, mais uma vez por receber o programa Go Gourmet aqui e trazer esse assunto, essa é uma preocupação, trazer sempre um conteúdo muito informativo e interessante para vocês, para que vocês conheçam, saibam o que é e a importância que isso tem. A gente tem trazido muito aqui no programa Go Gourmet assuntos e matérias a respeito de saúde e bem-estar, porque não tem como a gente desconectar a alimentação da saúde e do bem-estar. Então, isso é de extrema importância. Muito obrigada a vocês, a Biocel aqui em São José do Rio Preto. Aliás, não teve tempo da gente falar, mas eles vendem para o Brasil inteiro e para o exterior. A Biocel de São José do Rio Preto também exporta os seus oligoelementos para alguns países. É isso mesmo. Então, agradecendo sua presença aqui, muito obrigado por dar essa oportunidade de mostrar à população que a gente tem um trabalho aqui em São José do Rio Preto de qualidade. A gente busca mostrar toda a nossa infraestrutura foi construída e projetada justamente para fazer esse tipo de produto com padrão internacional. Tá? Então, muito obrigado a vocês. Então, parabéns e muito obrigada, viu? Gostaram do programa? Muitas informações, muito conhecimento para todos nós, né? Tem tantas coisas à nossa disposição de que a gente nem se dá conta, não é mesmo? Então é importante, é por isso que o programa Go Gourmet quer trazer para você tantas informações e tanto conhecimento. Mas não se esqueça de ir lá nas nossas mídias sociais, no Instagram e no Facebook da TV Rio Preto e do Go Gourmet BR para verificar todos os detalhes. E logo mais o programa estará também disponível em nossos canais no YouTube da TV Rio Preto e do Go Gourmet BR. Até mais, te espero no próximo programa.